Boa noite a todos, boa noite à mesa diretiva, boa noite aos colegas vereadores, boa noite a quem nos assiste pelas redes sociais e a esse público que hoje nos contempla com sua presença e com os seus objetivos para que nós tomamos algumas decisões enquanto vereadores, enquanto Casa do Povo. Sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Veranópolis. Senhora secretária, efetue a verificação de quórum. Todos presentes, excelentíssima senhora presidente. Com a bênção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária número 20, de 25 de julho de 2022. Convidamos a todos para que rezemos o Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. agradecemos a todos que nos acompanham nessa sessão ordinária. Está em discussão a ata número 19 de 2022. Não havendo manifestações, está em votação a ata número 19 de 2022. Ata número 19 de 2022, aprovada por unanimidade. Pequeno expediente. Senhora secretária, proceda à leitura da pauta da sessão. Correspondências. Ofício número 169 de 2022. Encaminhamento de projetos de lei executivo número 280 a 288 de 2022 para tramitação na Casa. Ofício número 173 de 2022. Mensagem modificativa do PLE 284 de 2022. Matéria com entrada na Casa. Indicações número 109 e 110 de 2022. Mensagem modificativa ao PLE 284 de 2022. Projetos de lei executivo número 289 a 296 de 2022. Senhora secretária, proceda à leitura da correspondência recebida. Excelentíssima senhora Mara Lourdes Garibe Gus, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Veranópolis. Senhora presidente, através do presente, encaminhamos a Vossa Excelência para a devida tramitação em regime de urgência nessa Casa Legislativa os projetos de lei números 289 a 296 de 2022. Informamos que o referido projeto de lei já está disponível no sistema de documentos para acesso. Sem mais, representamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Valdemar de Carli, prefeito. Senhora secretária, alguma liderança escrita junto à mesa diretora? Não, excelentíssima senhora presidente. Nesse momento, recebo a matéria do Executivo em regime de urgência e do Legislativo em regime normal e encaminho para as seguintes comissões. Indicação número 109 de 2022, para a Comissão de Homenagens e Títulos. Indicação número 110 de 2022, Comissão de Serviços Públicos. Mensagem modificativa ao projeto de lei executivo 284 de 2022 para as comissões de Finanças, Orçamentos e Contas e Comissão de Constituição e Justiça. Projetos de lei executivo números 289, 290, 291, 292, 293 e 296 de 2022 para a Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas e para a Comissão de Constituição e Justiça.
Projeto de Lei Executivo números 294 e 295 de 2022 para a Comissão de Constituição e Justiça. Senhores vereadores, todos aceitam a votação fora de prazo da mensagem modificativa ao Projeto de Lei Executivo número 284 de 2022? Sim. Solicito o parecer oral aos relatores das comissões de Constituição e Justiça, senhor vereador Cristiano Valduga Dalpai. A Comissão de Constituição e Justiça emite parecer pela aprovação. E para a Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas, o vereador Luiz Carlos Comioto. Parecer pela aprovação, presidente. Grande expediente. Senhora secretária, proceda a leitura da matéria em pauta. Indicação número 101, de 4 de julho de 2022. Autores: vereadores Cristiano Valduga Dalpai e Rodrigo Costa. Ementa: solicitamos ao Executivo Municipal para que, através da Secretaria de Infraestrutura, conserte o calçamento na esquina e em frente à Estação Rodoviária de Veranópolis. Justificativa: a presente indicação tem o objetivo de solicitar ao Executivo Municipal o conserto do calçamento em frente à Estação Rodoviária de Veranópolis, atendendo solicitação de motoristas das empresas de ônibus, moradores e passageiros que utilizam esse local. Após a análise da referida indicação, a Comissão de Serviços Públicos apresenta parecer pela aprovação da mesma. É o parecer. Está em discussão a indicação número 101 de 2022. Com a palavra, o autor da indicação, o vereador Cristiano Valduga Dalpai. Senhora presidente, colegas vereadores, aqui nos acompanham pelas mídias sociais, esse pessoal, essa gurizada, esses atletas que estão aqui hoje, nos dando o prazer da visita. Em relação a essa proposição, senhora presidente, e as fotos estão no telão, eu e o vereador Rodrigo Costa, logo que a prefeitura, que a estação rodoviária se mudou para esse local, nós fomos fazer uma vistoria e conversávamos na época com o secretário Romeu e ele dizia que ia fazer outras melhorias. Essas melhorias não aconteceram e hoje tem esse problema na frente da rodoviária, que foram relatados por usuários, pessoas que deixam seus parentes, seus amigos na estação, e também pelos motoristas de ônibus que têm estragado pneus e etc e tal. São buracos fortes, vocês podem acompanhar, e nós temos que resolver de uma forma definitiva. A gente sabe que o local da estação rodoviária não é o ideal, mas não é culpa nem do Executivo nem do Legislativo, porque eu tive também nessa oportunidade procurando vários outros locais e o DAER não aceitou. E esse foi um dos locais que o DAER autorizou a instalação da nova rodoviária. Mas nós temos que dar condições e nós, vereadores, temos a obrigação de corrermos atrás também e buscarmos essa melhoria. Obrigado. Não havendo mais manifestações, está em votação a indicação número 101 de 2022. Indicação número 101 de 2022, aprovada por unanimidade. Indicação número 102, de 4 de julho de 2022. Autor: vereador Vanderlei Zanotto. Ementa: solicito ao Executivo Municipal para que, através da Secretaria de Infraestrutura, de uma forma definitiva e urgente, repare o problema existente na Rua Astério de Melo, número 480, até a Rua Júlio de Oliveira. Justificativa: a presente justificativa tem o objetivo de solicitar ao Executivo Municipal o reparo urgente do calçamento na Rua Astério de Melo, número 480, até a Rua Júlio de Oliveira, que está causando grande desconforto às pessoas que transitam e principalmente aos moradores do referido local. Após a análise da referida indicação, a Comissão de Serviços Públicos apresenta um parecer pela aprovação da mesma. É o parecer. Está em discussão a indicação número 102 de 2022. Com a palavra, o autor da indicação, Vanderlei Zanotto Chumbinho. Senhora presidente, colegas vereadores, a quem nos acompanha através das redes sociais, o pessoal aqui presente, meu boa noite. A gente foi procurado aí com os moradores, porque além de ter essa vertente, é um problema que vem acontecendo há muito tempo. Então, assim, mesmo que tenha todo esse barro ali, poderia pelo menos ter colocado um pó de brita,
porque o morador ali diz que o pessoal passa de carro ali, ó, e salta tudo na calçada, ou não pode nem estacionar, eles têm que colocar para cá para entrar na garagem ali, ó. Então, se pelo menos colocar um pó de brita, pelo menos vai ficar esse barro aí. E a gente, né, juntamente com o executivo, né, pede que realmente seja resolvido de uma forma que não volte essa vertente, que eles façam um encanamento, que eles vejam qual é a causa que está acontecendo, né, toda hora essa água aí. Seria essa a indicação das pessoas. Não havendo mais manifestações, está em votação a indicação número 102 de 2022. Indicação número 102 de 2022, aprovada por unanimidade. Indicação número 103, de 4 de julho de 2022. Autores: vereadores Cristiano Valduga Dalpai e João Guilherme Mazeto. Ementa: solicitamos ao Executivo Municipal para que, através da Secretaria de Infraestrutura, estude a possibilidade de alargamento ou áreas de escape para caminhões na estrada municipal entre as famílias de Wilson Tedesco até Selimar Zorzi, na comunidade de Nossa Senhora das Dores. Justificativa: a presente indicação tem o objetivo de sugerir ao Executivo Municipal, através de sua secretaria competente, o alargamento da estrada ou fazer área de escape entre as propriedades de Wilson Tedesco e Selimar Zorzi, na comunidade de Nossa Senhora das Dores. As famílias que possuem suas propriedades neste trecho trabalham de forma integrada, com frangos de corte e uma reclamação constante dos entregadores de frango e entregadores de ração. É referente à dificuldade no trânsito, em vista da largura mínima da estrada municipal. Após a análise da referida indicação, a Comissão de Serviços Públicos apresenta um parecer pela aprovação da mesma. É o parecer. Está em discussão a indicação número 113 de 2022. Com a palavra, o colega vereador João Guilherme Mazeto. Boa noite, senhora presidente, demais colegas vereadores, ao público que nos acompanha via mídias sociais e a quem hoje está aqui na Câmara de Vereadores nos assistindo, participando da sessão, que engrandece o nosso trabalho também, porque é bom ter a casa cheia, né? Quando a gente tem presença de público, a gente fica feliz na Câmara de Vereadores. Essa medida é uma medida um tanto quanto simples, que o município precisa tomar urgentemente. É uma necessidade entre essas famílias, aí a estrada está tão estreita que um caminhão, se chega a dar encontro de um caminhão e um carro, o carro precisa retornar porque não passa um carro e um caminhão, dada como está estreita essa via. E ali, como destacado na proposição, tem integração de frangos de corte, e geralmente os caminhões têm que esperar um no salão, para depois o outro vir poder carregar ou descarregar conforme a necessidade. Então, nós temos espaço aí, o município pode fazer esse trabalho de alargamento. É uma via que, além de estreita, ela é íngreme, então ela precisa dessa atenção do município para dar condições a esses produtores rurais para trabalhar com as suas atividades, porque nós sabemos que muitas reclamações dos motoristas de caminhões, principalmente de entrega de ração aí, se chega, por exemplo, um caminhão está voltando de descarregar ração e está vindo outro carregado, um tem que dar ré. Então, e não é uma distância curta, e são 200, 300 metros de ré aí que alguém tem que fazer para poder dar passagem um para o outro. Então, acho que é extremamente necessária essa medida do Executivo, e é uma medida simples, se for considerar a construção de áreas de escape aí na localidade. Era essa a minha colocação, agradecer ao colega Dalpai aí pelo apoio e para nós poder dar andamento nesse pedido. Obrigado. Com a palavra, o colega vereador Cristiano Valduga Dalpai, também autor da indicação. Senhor presidente, colegas vereadores, essa questão do Nossa Senhora das Dores, só endossando o que o vereador Mazeto falou, nós fomos procurados pelos técnicos da JBS. Eles nos explicaram que existe uma pontuação aos produtores de aves de corte. E essas famílias, elas estão sendo prejudicadas nessa pontuação por causa dos acessos. É um problema que vem vindo há anos. E como bem falado pelo colega Mazeto, os caminhões não conseguem passar um do lado do outro. É uma estrada municipal, uma estrada estreita. Os caminhões ficam estacionados, para quem conhece Nossa Senhora das Dores, aqui no salão, e é a última família que recebe 20 mil pintos, ração para 20 mil pintos, a coleta de 20 mil pintos. E os pintos não podem ficar estacionados por 4, 5, 6 horas
aqui no salão, porque a perda é muito grande. Então é uma atenção que nós temos como vereador, e nós esperamos também que o Executivo consiga fazer essas áreas de escapes para solucionar e beneficiar essas 3 famílias que trabalham nesse trecho, que é do Salão da Nossa Senhora das Dores até a família do Zorzi. Não havendo mais manifestações, está em votação a indicação número 113 de 2022. Indicação número 113 de 2022, aprovada por unanimidade. Indicação número 105, de 14 de julho de 2022. Autor, vereador Vanderlei Zanotto. Ementa. Solicita ao Executivo Municipal para que, através da Secretaria de Infraestrutura, estude a possibilidade da recolocação de paralelepípedos na Rua Flores da Cunha, nas proximidades do número 705. Justificativa. A presente indicação tem o objetivo de sugerir ao Executivo Municipal para que, através da sua secretaria competente, realize a recolocação de paralelepípedos na Rua Flores da Cunha, nas proximidades do número 705. Esta indicação teve a reivindicação dos moradores da localidade. Após a análise da referida indicação, a Comissão de Serviços Públicos apresenta um parecer pela aprovação da mesma. É o parecer. Está em discussão a indicação número 105 de 2022. Com a palavra, o colega Vanderlei Zanotto Chumbinho. Senhora presidente, colegas, também, olha só, o estado que está essa rua. Por que essa indicação, essa sugestão dos moradores? Porque se os senhores perceber que todos os paralelepípedos que são tirados estão no canteiro, e quando coloca esses paralelepípedos em cima do canteiro, é tão fácil de noite uma pessoa que está com má intenção passar ali, pegar esse paralelepípedo, quebrar um carro, um vidro de carro para pegar os pertences dentro, ou uma loja, porque olha só, olha quantos paralelepípedos são tirados porque eles ficam de ponta, passa um carro, uma moto, pode estourar os painéis, então o pessoal pediu para recolocar, porque olha o estado que está ali, começa a sair um, sai outro, ó, e vai acabando fazendo os buracos, olha quantos paralelepípedos tem no meio do canteiro. Então, como eu disse na outra vez, o vereador pede porque a comunidade pede. Então, como foi colocado muito bem outra vez pelos colegas vereadores, a gente, quando faz uma indicação, sempre tem o cidadão na ponta, junto. Quando o vereador faz a sua indicação, vai o nome do vereador, mas eu gostaria também de quando vai a comunidade, o morador fazer essa indicação, que aparecesse o nome dele ali no telão. Porque às vezes a gente só faz um elo entre o executivo e o legislativo, e mais o morador, mais o cidadão de Veranópolis. Então eu gostaria também que a gente revesse essa situação, se a gente pode colocar o nome das pessoas quando elas dão as ideias para nós. Isso aí. Não havendo mais manifestações, está em votação a indicação número 105 de 2022. Indicação número 105 de 2022, aprovada por unanimidade. Indicação número 106, de 14 de julho de 2022. Autor, vereador Vanderlei Zanotto. Ementa. Solicito ao Executivo Municipal para que, através da Secretaria de Infraestrutura e o setor de Engenharia, revise o projeto de revitalização do Complexo Esportivo da Palugana, Estádio Alcemiro Laurino Guzzo. Justificativa. A presente indicação visa solicitar ao Executivo Municipal o reestudo de pontos importantes na reforma do referido local, para evitar gastos no futuro e ser, de fato, um complexo esportivo multiuso. Drenagem, estacionamento em local inadequado e próximo à pista de passeio e corrida, e a pista propriamente dita, que no formato atual não vai contemplar competições municipais e estaduais. Após a análise da referida indicação, a Comissão de Serviços Públicos apresenta um parecer pela aprovação da mesma. É o parecer. Está em discussão a indicação número 106 de 2022. Com a palavra, o colega autor da indicação, Vanderlei Zanotto Chumbinho. Senhora presidente, colegas vereadores, boa noite aqui, o Fininho, que é o coordenador do esporte, chegou agora aí. Qual é a sugestão aí? Há muito tempo atrás, quando cheguei em Veranópolis, as crianças faziam essa atividade dos jergues atrás da prefeitura, numa rua aqui de 100 e poucos metros, nos paralelepípedos.
Então, naquela época, eu trabalhava no posto do Mauro, fui chamado para ser o coordenador do esporte de Veranópolis. E uma das primeiras coisas, quando eu fui realizar os Jogos Regionais do Rio Grande do Sul, foi solicitar ao prefeito e vice-prefeito que nós não tínhamos uma pista. Como é que a gente vai selecionar as crianças para levar numa competição em 2002, e nós não temos uma pista para a gente fazer as crianças correr certa distância de 100, 200, 400 metros, 800 e 3.000 metros, que são as provas de atletismo que a gente tem, fora os revezamentos que nós nunca levamos nenhuma equipe aqui do Veranópolis para uma final de estado. Então, muito tempo se passou, muitas vezes a gente foi até o executivo para pelo menos tentar ter o banheiro. Quando nós montamos o projeto Correndo pelo Futuro Melhor da SAMEB, nós tivemos que ficar sempre rodando, nós íamos lá para os padres, ou a gente teve que ir para o Caça e Pesca, porque ali embaixo não tinha condições na Palugana de nós ficarmos ali para dar o treino para as meninas, para os meninos que não tinham banheiro para a gente usar. Depois, a gente ficou sabendo desse projeto que vai acontecer, que está acontecendo já na verdade na Palugana, e a gente ficou muito feliz, porque sabemos que vai ser um espaço muito bom para a nossa comunidade, e a gente sabe que ia ter uma pista de atletismo, que para qualquer atleta que representa a cidade, que treina diariamente e que a cidade está destacando, não só no atletismo, em si, em várias modalidades, que aqui tem atletas presentes e outras modalidades também, e se destacam no nosso município, a gente ficou feliz, porque quando nós fizemos o acordo lá com o Caça e Pesca, o projeto, nós trabalhamos muito lá para fazer aquela pista lá em cima do Caça e Pesca, e a gente sempre ficou sabendo que quando se fosse realizar uma pista, melhoria na pista da Palugana, as nossas crianças que não são sócias lá no Caça e Pesca, né, deveriam vir ali para a Palugana. Então a gente sabe que ali, do jeito que está, não seria essa pista não seria a melhor indicada para nossas crianças. Por quê? Treinamento de alto rendimento não é caminhada, não é trotezinho. São coisas diferentes para atleta. São duas coisas diferentes, né? A qualidade de vida e o atleta de alto rendimento. Então, o que a gente está pedindo hoje? Os senhores podem ver aí, que depois eu vou ficar melhor na tribuna. Olha nossos atletas no SERGS. Olha o que é as bandeiras das escolas e as medalhas que nossos atletas de Veranópolis, né, em primeiro lugar aí. Gente, nós tivemos um atleta que já foi para o brasileiro. Sempre, fazem 4 anos que nós vamos direto para a final do estado, que cidades com 200 mil habitantes não tem. Então, Veranópolis é um orgulho no atletismo também. Então, eu gostaria do apoio dos colegas, porque a gente não está aqui para brigar, a gente está aqui para conversar e achar uma alternativa para nós melhorarmos essa nossa pista. Isso aí. Com a palavra, o colega vereador João Guilherme Mazeto. Senhora presidente, demais colegas, sou autor da proposição, me permite, gostaria de endossar o seu pedido, justamente por isso, no intuito de ter uma conversa e uma aproximação com o Executivo, para que se busque corrigir essas pequenas ou grandes modificações que têm que ser feitas, mas que todas são modificações fáceis e possíveis de ser realizadas antes da execução final da obra. Então, nós tivemos fazendo uma visita em loco junto com o colega vereador Chumbinho, o colega Rodrigo Dalpai, e verificamos que não são pedidos muito grandes que precisam ser alterados, mas sim questões pontuais que o município, que o Executivo nos ouvindo a demanda dos atletas e das pessoas que vão, de fato, utilizar essa área, pode sim fazer e pode alterar com muita facilidade. Então, se o colega me permitir, gostaria de endossar e conte conosco aí para ajudar nessa labuta. Obrigado. Aceito. Com a palavra, o colega vereador Aristeu André Caron. Boa noite, presidente, a todos os colegas, a todos que nos prestigiam essa noite aí e que nos acompanham pelas redes sociais. Sim, peço endosso também, Chumbinho, eu acho que é uma causa nobre e, entre aspas, um projeto tão simples para ser resolvido. Eu, com certeza, essas melhorias só vão ajudar. E não tem por que hoje fazer ou continuar um projeto que, de repente, não vá servir para o nosso futuro. Certo? Então, pelo que você já expôs para nós antes aí, certo? O projeto só com poucas mudanças, eu acho que são mudanças simples, como o Mazeto também falou, certo? Que vai servir muito mais para nós no futuro. Para essa gurizada, com todo respeito, né, que estão aí, se esforçam e precisam de um local adequado para treinar. E também
a nossa cidade daí sim vai ter condições de sediar algum evento nessas características. Muito obrigado. Aceito. Com a palavra, o vereador, colega Rodrigo Angonese Costa. Boa noite, presidente, aos demais colegas, ao público que nos prestigia aqui hoje. Boa noite, Fininho, coordenador de esportes. Boa noite também ao pessoal que nos prestigia através das redes sociais. Chumbinho, te pedi um endosso aí na tua proposição, e é importante realmente que o Executivo reveja um pouco o projeto e que busque conciliar o lazer e o esporte com alto rendimento, que eu acho que esse é o caminho que tu busca. Muito obrigado. Aceito. Com a palavra, o colega vereador Cristiano Valduga Dalpai. Colegas vereadores, Fininho, nosso coordenador de esportes, dizer que antes da nossa sessão o vereador Chumbinho trouxe os projetos, explicou para nós todas as condições, e fica o apelo desse vereador também para que, Fininho, você leve ao prefeito a sensibilidade dessa questão. São coisas simples que devem ser feitas, mas adaptadas à realidade que Veranópolis busca fazer acontecer dentro do esporte. Chumbinho, solicito a sua autorização para endossar também essa indicação. Aceito. Não havendo mais manifestações, está em votação a indicação número 106 de 2022. Indicação número 106 de 2022, aprovada por unanimidade. Indicação número 107, de 14 de julho de 2022. Autores: vereadores Mara Lourdes Garibe Gusso, Cristiano Valduga Dalpai, João Guilherme Mazeto e Rodrigo Costa. Ementa: solicitamos ao Executivo Municipal para que, através da Secretaria de Infraestrutura, sejam realizadas melhorias na estrada de São José da Nona, na linha Tiradentes. Trata-se de uma reivindicação dos moradores e proprietários da localidade. Justificativa: tal medida se faz necessário, visto que a estrada possui pontos de aclive e necessita de um alargamento em alguns pontos críticos, especialmente nas curvas e encruzilhadas. O atendimento desta demanda irá facilitar a vida destes moradores, que necessitam de maiores condições de trafegabilidade, principalmente porque existem pontos em que a passagem de 2 veículos encontra-se prejudicada. A localidade é uma das maiores produtoras de cítricos do município e precisa de condições adequadas para o escoamento da safra. Após a análise da referida indicação, a Comissão de Serviços Públicos apresenta um parecer pela aprovação da mesma. É o parecer. Está em discussão a indicação número 107 de 2022. Com a palavra, o colega vereador João Guilherme Mazeto. Senhora presidente, demais colegas, os autores aí que nos assinam a proposição conosco, essa é uma medida que os moradores vêm solicitando há anos, essa questão de melhorias de alargamento nas estradas de São José da Nona, mas especialmente nessa época aqui a gente vê uma grande dificuldade deles, principalmente no escoamento da produção de frutas, de cítricos. As estradas estão cada vez mais estreitas, os caminhões estão se negando a descer lá para carregar a mercadoria, porque não tem condições de trafegabilidade nas estradas, e o município aí pode fazer com uma medida simples, aí, com umas horas máquina para resolver essa questão, para dar condições para esses moradores também ter a possibilidade de ganhar preço, de incrementar a qualidade dos seus produtos, tendo uma logística melhor de transporte aí da sua safra. Então, nós estamos frequentemente passando pelo local, a vereadora Amara também foi. Nós íamos encaminhar o vereador Rodrigo através de ofício esse pedido, mas a Amara nos convidou e o Dalpai para participar dessa indicação, que acho que pode ter mais eficácia diante do Poder Executivo. Então, obrigado aos colegas por permitir que nós também participamos da indicação, e vamos torcer para que o Executivo tome essa medida o quanto antes, porque, de fato, a safra dos cítricos aí já está quase terminando, mas as estradas precisam de melhorias, e tem aquele trecho do aterro aí da usina de Monte Claro, principalmente, aí tem uma grande quantidade de buracos, em virtude de se tratar de uma área plana, mas que precisa da atenção do Executivo. Obrigado. Passo a presidência ao meu colega Cristiano Valduga Dalpai e faço uso da palavra.
Recebo a presidência e concedo a palavra a Vossa Excelência, a vereadora Mara Garibe Gusso. Boa noite novamente a todos, boa noite, colegas, quem nos assiste, o pessoal que está aqui. Como disse o Mazeto, a gente fica mais empolgado para trabalhar quando nós temos a casa cheia. Ao nosso secretário, no momento da educação, o Cleverson, né? O coordenador de esportes, o Fininho, boa noite, obrigado pela presença aqui. É sempre muito honroso receber os secretários aqui na nossa casa. Essa indicação número 107, então, é um pedido, como o Mazeto disse, dos moradores da localidade. E conversando com o secretário de obras, então, a gente fez esse apelo a ele, e ele mesmo achou melhor fazer como indicação. Então, quando entramos com o pedido da indicação, tínhamos o ofício do Mazeto, e, conversando, achamos melhor, por orientação do secretário, fazermos em termos de indicação. Queremos agradecer também à Secretaria de Obras, porque foi pedido uma carga de brita, então, para dar uma acalmada na situação das ondulações ali presente, e o pessoal ligou agradecendo, então a gente repassa essa observação para a Secretaria. Muito obrigada. Devolvo a presidência a Vossa Excelência, a vereadora Mara Garibe Gusso. Com a palavra, o colega, então, o vereador Cristiano Valduga Dalpá. Senhora presidente, colegas vereadores, endossando a fala de vocês, eu, na gestão passada, fui secretário de Desenvolvimento Econômico, eu conheço todas as estradas do interior. O problema mais grave que existe nesse lado da nossa cidade de Veranópolis é que são estradas localizadas numa situação posterna, que a parte do inverno deixa muita umidade. E essa é uma questão que nós levantamos desde a outra administração e não conseguimos solucionar. É simples, é o mesmo caso de Nossa Senhora das Dores. Se nós não conseguimos fazer o alargamento total da estrada, áreas de escape, porque, como foi dito pelo vereador Mazeto, ao contrário de Nossa Senhora das Dores, que trabalha com suínos e frangos, essa região trabalha exclusivamente com citros. E a produção de citros, e o vereador Esteu trabalha nesse ramo também e sabe, é muito grande dentro do município de Veranópolis. E ele é constante no primeiro semestre, que vai da colheita até o tratamento de inverno. E depois, no decorrer do ano, vem todas as novas plantações, a entrega de adubos e fertilizantes e etc. e tal. Então, o movimento nessa estrada é muito grande. E nós precisamos realmente resolver. Se não for com o alargamento de estrada, áreas de escape para o encontro de caminhões e carros possam passar e não ter um transtorno de ter que fazer 300, 400, 500 metros de ré. Obrigado. Não havendo mais manifestações, está em votação a indicação número 107 de 2022. Indicação número 107 de 2022, aprovada por unanimidade. Indicação número 108, de 14 de julho de 2022. Autora, vereadora Mara Lourdes Garibe Gusso. Ementa. Solicito ao Executivo Municipal para que, através da Secretaria de Infraestrutura, realize melhorias na iluminação da Praça 15 de Novembro e da Igreja Matriz. Justificativa. Com a excelente iluminação da Rua Júlio de Castilhos, a Praça 15 de Novembro ficou desprotegida neste quesito. Mesmo tendo iluminação própria, a praça e a igreja estão em desarmonia em relação à nova iluminação instalada com a revitalização. Após a análise da referida indicação, a Comissão de Serviços Públicos apresenta um parecer pela aprovação da mesma. É o parecer. Passo a presidência novamente ao colega Cristiano Valduga Dalpá e faço uso da palavra. Recebo a presidência e concedo a palavra a Vossa Excelência, a vereadora Mara Garibe Gusso. Então, novamente, eu faço uso da palavra referente a essa indicação número 108 de 2022, onde vários munícipes me procuraram para que se tornasse a igreja mais visível de noite do que está agora. Isso se busca uma iluminação na igreja ou na praça também. Em harmonia com a Júlio de Castilhos, eu acredito que, de repente, se busque até uma iluminação mais ou menos parecida, mas que apareça a igreja matriz,
o que está muito escondido. Quem chega na cidade, antigamente tinha um cordão de iluminação na igreja, que tinha uma expectativa maravilhosa visual. Hoje já nós não temos mais isso. Então, conversando com a secretária de turismo, nós pedimos, então, se tinha alguma elaboração de algum projeto nesse caminhar todo, e ela nos disse que não. Então, por isso que nós tomamos a liberdade de fazer essa indicação. Como disse o nosso colega Chumbinho, a gente passa para o executivo o que a população pede para nós, para que intermediamos essas situações. Então, era isso. Solicito a sua autorização para endossar a vossa proposição. Solicitação aceita. Devolvo a presidência, Vossa Excelência, vereadora Mara Garibe Gusso. Com a palavra, o colega vereador João Guilherme Mazeto. Senhora presidente, demais colegas, gostaria de pedir o endosso, se a senhora me permite, dessa proposição. É uma medida que há 2 meses, quando teve a inauguração da Júlia de Castilhos, foi solicitada por esta casa, de forma verbal, à secretária Diana, e ela disse que havia a questão de elaboração de projetos. Mas hoje, vendo a necessidade de ser realizada essa iluminação, a gente percebe que não precisa ser uma medida tão cara e que demande de tempo com elaboração de projeto. Alguns holofotes ou alguma questão assim para que seja iluminada a praça. Hoje nós temos imagens aí que parecem ser macabra, de uma Júlio de Castilhos totalmente iluminada, e chega do cordão da calçada da praça para dentro, é uma escuridão, um breu total. Inclusive tem algumas lâmpadas da igreja aí que estão piscando, que dá um ar de sombrio até para o local. Então acho que seria uma medida um tanto quanto simples que o executivo pode tomar aí, já que demanda tempo a elaboração de projeto, e a gente sabe que custa caro essa questão de projetos elétricos, mas a colocação de holofotes em alguns pontos principais aí para iluminar a praça, eu acho que é primordial, principalmente porque nós temos uma avenida agora totalmente revitalizada e bonita. Então, acho que o município tem que fazer essa praça ficar iluminada novamente. Obrigado, e se a senhora me permite, eu gostaria de endossar. Endosso aceito. Não havendo mais manifestações, está em votação a indicação número 108 de 2022. Indicação número 108 de 2022, aprovada por unanimidade. Projeto de Lei Executivo número 280, de 6 de julho de 2022. Autor, Poder Executivo. Emenda. Dispôs sobre a contribuição para a manutenção de Correde regional e da outras providências. Justificativa. O presente projeto de lei objetiva autorizar o município a contribuir mensalmente com o Conselho Regional de Desenvolvimento da Serra, o CORRED, Serra, tendo em vista seu importante papel nas questões do desenvolvimento regional, beneficiando todos os municípios que integram suas áreas de abrangência. Será de grande relevância a contribuição financeira mensal deste município, possibilitando ao CORRED Serra desempenhar suas funções conforme prevê seu estatuto. Parecer pela aprovação. Após a análise do referido projeto de lei executivo, as comissões de Finanças, Orçamentos e Contas e Constituição e Justiça apresentam parecer pela aprovação do mesmo. É o parecer. Está em discussão o projeto de lei executivo número 280 de 2022. Com a palavra, o colega vereador Cristiano Valduca Dalpai. Senhora presidente, colegas vereadores, já externei essa minha opinião a você, presidente. Eu conheço o trabalho do CORRED há anos. Eu sei do envolvimento do CORRED em nossa região há anos. E até o momento não era cobrada essa taxa, essa mensalidade. De prática, para Veranópolis, até hoje, muito pouco. Em todos os âmbitos de discussão, tange o CORRED, Caxias do Sul, Farroupilha, São Marcos, a outra região. Nós vamos aprovar, nós vamos dar um voto de confiança ao CORRED Serra. Já externei para o prefeito, já externei para a assessora jurídica do município. Mas vou ficar de olho, porque a partir do momento que nós vamos pagar uma taxa, uma adesão mensal ao CORRED Serra, eles têm a obrigação de nos ver com olhos diferentes, que até agora não nos viram.
Então eu vou votar favorável, mas com essa ressalva, que Veranópolis consiga ter uma atenção diferenciada a partir desse momento nas ações do CORED. Não havendo mais manifestações, está em votação o projeto de lei executivo número 280 de 2022. Projeto de lei executivo número 280 de 2022, aprovado por unanimidade. Projeto de lei executivo número 281, de 7 de julho de 2022. Poder Executivo. Ementa. Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o projeto Torneio de Ornitológico 2022. Torneio Canto e Fibra de Pássaros 2022. Justificativa. O presente projeto de lei objetiva autorizar a realização de despesas com o projeto Torneio Ornitológico 2022, Torneio Canto e Fibra de Pássaros 2022, promovido pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Lazer e Juventude e organizado pela ACRISE, Associação de Criadores Serranos, que acontecerá em 10 etapas neste ano, no Parque de Esportes e Eventos José Bim, nesta cidade. As despesas totalizam até R$ 1.450 e destina-se à confecção de 100 troféus personalizados do primeiro ao 20º colocado, nas 5 categorias. Após a análise do referido projeto de lei executivo, as comissões de Finanças, Orçamentos e Cantos e Constituições e Justiça apresentam parecer pela aprovação do mesmo. É o parecer. Está em discussão o projeto de lei executivo número 281 de 2022. Não havendo manifestações, está em votação o projeto de lei executivo número 281 de 2022. Projeto de lei executivo número 281 de 2022, aprovado por unanimidade. Projeto de lei executivo número 282, de 7 de julho de 2022. Autor, Poder Executivo. Ementa. Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o projeto Torneio Ornitológico 2022, Canário Belga. Justificativa. Não é o mesmo. É o segundo, tem dois. Tem dois. É 2. É. O presente, um é referente a Torneio de Canto e Fibra do Pássaro. E esse, então, é sobre o Canário Belga. O presente projeto de lei objetiva autorizar a realização de despesas com o projeto Torneio Ornitológico 2022, Canário Belga, promovido pela Secretaria Municipal de Educação, Esportes, Lazer e Juventude, e organizado pela Associação Ornitológica Veranense, que acontecerá em 10 etapas neste ano, no Parque de Esportes e Eventos José Bim, nesta cidade. As despesas totalizam até R$ 870 e destina-se à confecção de 60 troféus personalizados do primeiro ao 10º colocado. Após a análise do referido projeto de lei executivo, as comissões de Finanças, Orçamentos e Contas e Constituição e Justiça apresentam parecer pela aprovação do mesmo. É o parecer. Está em discussão o projeto de lei executivo número 282 de 2022. Não havendo manifestações, está em votação o projeto de lei executivo número 282 de 2022. Projeto de lei executivo número 282 de 2022, aprovado por unanimidade. Projeto de lei executivo número 283, de 8 de julho de 2022. Autor, Poder Executivo. Ementa. Dispõe sobre a contratação temporária de pessoal para a Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Lazer e Juventude. Justificativa. O presente projeto de lei objetiva autorizar a contratação por tempo determinado para suprir necessidades na Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Lazer e Juventude, pelo período de julho a dezembro de 2022, de um professor de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, com carga horária de 22 horas semanais, remuneração mensal de R$ 2.380,27, na Escola Municipal de Educação Infantil Irmã Laura, para substituir professor,
cujo regime suplementar cessa em 31/7/2022. Após a análise do referido projeto de lei executivo, as comissões de Finanças, Orçamento e Contas e Constituição e Justiça apresentam parecer pela aprovação do mesmo. É o parecer. Está em discussão o projeto de lei executivo número 283 de 2022. Não havendo manifestações, está em votação o projeto de lei executivo número 283 de 2022. Projeto de lei executivo número 283 de 2022, aprovado por unanimidade. Projeto de lei executivo número 284 de 12 de julho de 2022. Autor: Poder Executivo. Ementa: autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o projeto Natal da Longevidade 2022. Justificativa: o presente projeto de lei objetiva autorizar a realização de despesas com o projeto Natal da Longevidade 2022, promovido pelo município, através da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, que ocorrerá no período de 1 a 31 de dezembro de 2022 em nossa cidade. As despesas totalizam até R$40 mil e serão destinados a serviço de recreação, trenzinho. Após a análise do referido projeto de lei executivo, as comissões de Finanças, Orçamentos e Contas e Constituição e Justiça apresentam parecer pela aprovação do mesmo. É o parecer. Está em discussão o projeto de lei executivo número 284 de 2022. Não havendo manifestações, está em votação o projeto de lei executivo número 284 de 2022. Projeto de lei executivo número 284 de 2022, aprovado por unanimidade. Excelentíssima Senhora Mara Lourdes Garibe Gus, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Senhora Presidente, servimos-nos da presente mensagem modificativa para solicitar que o projeto de lei número 284, de 12 de julho de 2022, que tramita nesta Casa, seja apreciado com a alteração do nome do projeto do evento, que consta como Natal da Longevidade de 2021, pois ficou como ano de 2021, quando o correto é 2022. Então, deverá ficar com a redação de Natal da Longevidade 2022, tanto no artigo 1º como na justificativa do referido projeto de lei. Sem mais, apresentamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Valdemar de Carli, prefeito. Está em discussão a mensagem modificativa ao projeto de lei executivo número 284 de 2022. Não havendo manifestação, está em votação a mensagem modificativa ao projeto de lei executivo número 284 de 2022. Mensagem modificativa ao projeto de lei executivo número 284 de 2022, aprovada por unanimidade. Projeto de lei executivo número 286 de 12 de julho de 2022. Autor: Poder Executivo. Ementa: autoriza o município a repassar recursos financeiros à Associação Veranense de Assistência em Saúde, AVAES, e da outras providências. Justificativa: o presente projeto de lei objetiva autorizar o repasse à Associação Veranense de Assistência em Saúde, AVAES, mantenedora do Hospital Comunitário São Peregrino Laziose, recursos financeiros referente à portaria número 446 de 2022, que define o repasse dos recursos financeiros do Programa de Incentivos Hospitalares, Assistir, para a qualificação de atenção secundária e terciária em saúde, para o período de julho de 2022 a junho de 2023, no valor mensal de R$ 102.673,43, totalizando o montante de R$ 1.232.081,16 em 12 meses. Os recursos financeiros serão repassados à AVAES, após o mesmo serem depositados no Fundo Municipal de Saúde. Após a análise do referido projeto de lei executivo,
As comissões de Finanças, Orçamentos e Contas e Constituição e Justiça apresentam parecer pela aprovação do mesmo. É o parecer. Está em discussão o projeto de lei executivo número 286 de 2022. Não havendo manifestações, está em votação o projeto de lei executivo número 286 de 2022. Projeto de lei executivo número 286 de 2022, aprovado por unanimidade. Projeto de lei executivo número 287 de 14 de julho de 2022. Autor: Poder Executivo. Ementa: autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o projeto. Ler e escrever é só praticar. Semana Literária 2022. Justificativa. O presente projeto de lei objetiva autorizar a realização de despesas com o projeto. Ler e escrever é só praticar. Semana Literária 2022. Promovido pela Secretaria de Educação, Esporte, Lazer e Juventude, que acontecerá de 22 a 29 de setembro de 2022, nas Escolas Municipais de Veranópolis e Casa da Cultura Frei Rovílio Costa, nesta cidade. As despesas de que trata esta lei totaliza até R$ 11.990,77 e destina-se às seguintes despesas: transmissão ao vivo do 13º Festival de Contadores de Lendas, Causos, Contos e Poesias, no valor de R$ 1.800. 140 medalhas de participação do 12º Festival de Cantadores de Lendas, Causas, Contos e Poesias, no valor de R$ 735. Impressão de 3.000 folders e 100 cartazes para divulgação da programação da Semana Literária, no valor de R$ 1.275,77. Banner para palco. 13º Festival de Cantadores de Lendas, Causos, Contos e Poesias, no valor de R$ 780. Sonorização, item 3 do registro de preço, 6 horas, R$ 7.410. Após a análise do referido projeto de lei executivo, as comissões de Finanças, Orçamentos e Contas e Constituição e Justiça apresentam parecer pela aprovação do mesmo. É o parecer. Está em discussão o projeto de lei executivo número 287 de 2022. Não havendo manifestações, está em votação o projeto de lei executivo número 287 de 2022. Projeto de lei executivo número 287 de 2022, aprovado por unanimidade. Espaço para explicações pessoais. Estão abertas as inscrições para as explicações pessoais. Se alguém tiver algum convite ou algum comentário, é o momento para fazê-lo. Eu gostaria de fazer uma menção hoje, muito triste por sinal, mas hoje no final do dia nós tivemos a triste notícia que faleceu a Elaine Piccoli, uma amiga, uma guerreira, uma lutadora, filha de família tradicional, os Piccoli, aqui de Veranópolis, uma pessoa que lutou muito com essa doença e hoje nos deixa e vai viver eternamente na sua base celestial. Então, que Santa Ana, Nossa Senhora da Saúde, que ontem foi o dia de Santa Ana e que ela era muito devota, receba ela com todas as honrarias que ela merece, porque aqui na terra ela plantou muita semente e eu sei que a colheita vai ser lá no céu. Então, eu quero deixar o meu recado aqui, enquanto presidente da Câmara, aos familiares que sigam na luz divina, que lá ela vai encontrar a paz que ela tanto almejou aqui na Terra. Muito obrigada. Que ocupe a tribuna o colega vereador, senhor Cristiano Valduga Dalpai.
Senhora Presidente, colegas vereadores, a quem nos acompanha pelas mídias sociais, a quem está presente aqui na Câmara de Vereadores, iniciar dizendo que sim, endosso suas palavras. A Eliane Piccoli é de uma família tradicional aqui do município, nossa amiga, uma lutadora, uma pessoa que brigou há anos com essa triste doença e hoje chega a informação que ela perdeu essa luta. Ontem também eu gostaria de deixar registrado aqui na Câmara de Vereadores, eu perdi uma familiar do coração. Ela não era de sangue, a dona Gumercinda Favreto. Ela trabalhava com a minha família há mais de 28 anos, cuidou do meu avô, cuidou da minha avó, cuidou do meu tio. E ontem também, por causa dessa doença, ela partiu aos 84 anos. Uma história muito linda dentro da comunidade. Quem não conhecia a dona Gumercinda, distribuindo balas e desejando bom dia todo dia com alegria a todas as pessoas. Então que fique registrado também esse nosso sentimento por essas duas perdas dentro da nossa sociedade. Falava antes do Cored, e eu precisava me manifestar aqui na tribuna. O Cored Serra trabalha anos, entre aspas, dentro da nossa região. O último embate que eu tive com o Cored foi na cidade de Garibaldi, quando discutimos sobre a BR-470, a qual o Cored, uma forma que eu não concordo, se posicionou a favor das iniciativas do governo do Estado de cedermos parte das nossas rodovias ou repassarmos parte das nossas rodovias, abrindo mão de uma BR ao governo do Estado, contra os interesses do nosso município. Que nós ficamos com essa lacuna agora aqui, que é um problema que nós temos que resolver. Então o Cored para nós, Veranópolis, Vila Flores, Cotiporã, Fagundes Varela, Nova Prata, fez muito pouco. E fica um recado à presidente do Cored Serra, que eu conheço, que a partir desse momento que nós estamos pagando essa mensalidade, esse vereador vai fiscalizar muito mais as ações. E vai exigir uma postura diferente ao tratamento que nós recebemos até hoje. Não adianta nós colocarmos no papel as boas intenções, porque o papel aceita tudo. Nós precisamos colocar as boas intenções na prática e termos resultados convincentes. Parabenizar a Maria e a Mara, porque amanhã é o dia do vovô. E são as nossas duas representantes na Câmara de Vereadores, as duas vovós. Convidar a todos que no dia 31, domingo, nós temos a festa do colono, do agricultor e do motorista, na Capela de São Francisco do Retiro. Adquirir os ingressos no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que é o presidente, e esperamos todos vocês lá. É um evento da Prefeitura, da Secretaria da Agricultura, da Câmara de Vereadores, da Emater e do Sindicato. Dizer para vocês também que eu hoje tinha me preparado para falar sobre o STF, seus mandos e desmandos e a sua influência nada convencional numa parte da nossa democracia. Mas vou poupar vocês que estão aqui nos ouvindo, porque eu vou deixar para a semana que vem. É um descaso o que está acontecendo e nós temos que ter um grande levante em relação a isso. No mais, desejo a todos uma boa semana, que tenhamos todos uma semana produtiva e fé em Deus. Que ocupe a tribuna o colega vereador Vanderlei Zanotto, Chumbinho. Senhora Presidente, colegas vereadores, ao público que nos acompanha através das redes sociais e ao público aqui presente, meu boa noite. Então, vou começar dizendo para os senhores, né, da nossa reivindicação hoje a respeito da pista, também com os outros atletas que estão aqui, já que o nosso coordenador do esporte fininho está aqui presente também, a gente teve uma conversa, e ele me disse que está reorganizando ali a questão do Conselho Municipal do Esporte. Então o Conselho Municipal do Esporte vai ser reativado, aonde junto com o Conselho Municipal do Esporte nós vamos ter aí sim um estudo a respeito da Bolsa Atleta para os nossos atletas que tanto lutam aqui em Veranópolis para conseguir uma ajuda do nosso executivo. Então, começando aí com a pista, é importante dizer para os senhores que realmente vai ter, né, muito espaço, olha, muito espaço,
qual é a nossa reivindicação como atleta e como conhecedor de disputa de várias modalidades em pistas. Primeiro que aqui vai ter um parquinho bonito para as crianças brincar, e a nossa preocupação é que do lado vai ter um corredor onde vai poder passar carro e estacionar. Então isso é um dos assuntos que a gente está buscando, que não se entre de carro naquele lado de lá. Vocês estão vendo aqui quadro de areia, né? Tem realmente, vai ser multiesporte, ó. A nossa reivindicação é aqui, Paulinho, se tu puder parar para mim essa foto aí, se tu puder parar aí, só volta essa aí para mim, que eu quero que os colegas prestem atenção nisso aqui, ó. Aqui, Fininho, é o que a gente mais precisa, olha só. Que a quadra, porque como a gente sabe que a pista vai ser de PSD, de asfalto, a gente vai, sim, lá em Brasília, buscar recurso para depois que tiver pronto o asfalto, nós colocarmos, né, uma borracha, uma pista emborrachada em cima. Sabemos que hoje, na minha conversa com o assessor do nosso senador Luiz Carlos Reiser, não tem como conseguir colocar o emborrachamento numa pista com as curvas tão fechadas e ela tão curta. Porque eu quero dizer para vocês, o tamanho de uma pista, nessa nossa pista aí, em termos de largura, eu fui pegar o projeto aqui para os senhores verem, o projeto está aqui, está tudo bem explicado, eu fui atrás de todas as informações, para mim também não falar coisa que não convém quando você está buscando informações. Então, ela tem 3,75 m de largura. É muito pouco, gente. Para quem vai treinar, se tiver uma pessoa caminhando aqui, ó, uma pessoa caminhando, duas pessoas caminhando, que nenhuma pessoa até hoje que eu vi na minha vida, elas caminham conversando uma atrás da outra, sempre uma do lado da outra. Se nós tivermos aqui, ó, bicicleta, pessoas caminhando com os seus animais, que antes tinha uma placa lá proibindo, mesmo assim eles caminhavam, andavam de bicicleta quando nós íamos correr, então imagina agora que não vai ter nada, né? Vai estar livre. Então vai ter sim essa confusão entre o pedestre, o pessoal de bicicleta e as pessoas que vão caminhar com seus animaizinhos lá. Então assim, qual é a nossa reivindicação? Que essa rua aqui, onde tem todo esse espaço, ele é maior do que nós precisamos para treinar. É melhor que a comunidade precisa para caminhar também. Porque se você tiver a pista maior, nós podemos conversar depois com o coordenador, mais explicado, e colocar uma placa lá, pessoal que vai caminhar na raia 1, 2 e 3, pessoal que vai correr na 4, 5, 6, isso a gente conversa. Isso acontece em tudo que é cidade que tem uma pista pública, porque isso aqui, gente, vai ser uma pista pública. Então, é importante que aqui, ó, vocês estão vendo aqui, tem carro, ó. Quando eu fui falar lá com a engenheira, com a arquiteta, disse que sim, ia passar o carro aqui e lá para o outro lado. Carros, se você está correndo, andando de bicicleta, aqui, onde tem pode passar para mim, Paulinho, por favor. Pode deixar que vai passando. Aqui, então, só o conhecimento dos senhores aqui, os colegas, o pessoal não sabe ainda. Os atletas da SAMEV aqui, representando as escolas, eles estão classificados para a final do estado. Eles nem sabem ainda, estão sabendo agora. Eles já estão classificados, porque o Jergues, esse ano, não vai conseguir fazer a seletiva para a final do estado. Vai acontecer aqui em aqui no Rio Grande do Sul, mas a seletiva para o nacional, qualquer desses atletas que nós vamos ter, 6 atletas representando a cidade de Veranópolis, se eles passarem no estado, dia 7 de agosto agora, eles vão para a final do Brasileiro, onde nós já tivemos o Marcos Rodrigues, que foi para a final do Brasileiro. Então tem que ter orgulho, sim, dessa criançada que treina dia a dia lá no Clube Caça e Pesca, porque eles já representaram a cidade em 4 final do estado, aonde cidade que nem Caxias do Sul, Pelotas, Passo Fundo, com muita mais população, teve menos criança do que nós aqui de Veranópolis. Então a gente não está pedindo uma coisa que não está acontecendo. Nós estamos pedindo para atleta que se destacam. E nas outras modalidades também. Então aqui, ó, como é que nós vamos deixar ter carro, passar carro, onde tem uma pracinha com criança, brincando, que os pais vão estar se preocupando em pensar se vai ter trânsito de carro? Aqui, então, é o que nós estamos pedindo, ó. Se a gente conseguir fazer a pista toda ao redor ali, ela vai ficar com 392 metros. Então, a gente não se preocupa mais nessa questão, vai ser de asfalto. Pode fazer, a gente vai atrás depois de fazer o emborrachamento. Mas desde que seja, ó, aqui, todo esse espaço aqui, ó, tem que ser para nós praticar o esporte e o pessoal caminhar. E aí, então, vocês estão vendo a questão que a gente mais busca, ó, as bandeiras das escolas. Está aqui, ó, Veranópolis com várias escolas. Isso aqui é um orgulho para o nosso município, tá? Ó,
primeiro lugar, tivemos vários primeiros lugares, nós fomos em 7 alunos, trouxemos 8 medalhas para Veranópolis. Aqui está uma pista, ó, uma pista emborrachada, uma pista decente, aonde vem a minha reivindicação, gente. Como é que um atleta vai correr de sapatilha? Como é que nós vamos colocar um bloco de partida em cima do asfalto? Vocês têm que entender que eu recebi, tenho aqui o laudo, a informação, que nós não vamos poder ter aqui em Veranópolis uma competição nível estadual. Então, os pais que estão aqui sentados, que têm seus filhos que disputam, não vão poder participar, não vão poder ali assistir o seu filho aqui em Veranópolis. A gente poderia ter pelo menos uma seletiva. Então, a gente só tem a nossa fase municipal. Aí acontece aqui em Veranópolis, que o Veranópolis tem uma grande estrutura no futsal. Então, o Fininho, como o corredor sabe, que já veio aqui, o Jorge já pediram, a secretária de Educação, que aqui em Veranópolis aconteça o futsal, né, no ginásio, lá no Cássio Pesca, no Santo Antônio. Então, são vários ginásios aqui em Veranópolis que fazem o Jorge. Então, já teve fase municipal do futsal aqui em Veranópolis, mas o atletismo não vai ter. Por quê? Nós não temos uma pista de salto em distância, nós temos uma menina classificada, mas ela tem que vir pedir ali no São Luís para ir treinar. Então, que lá para Lugano, como vai ser um complexo esportivo, pode ter uma pista. E pode ter o salto em distância aqui também, ó. Porque todo esse espaço aqui para o pessoal andar de bicicleta e caminhar, aonde nós precisamos para treinar, porque como eu disse, no momento que tiver 2, 3 pessoas caminhando, conversando, se tem um atleta aqui que não é sócio lá no Clube Cássio Pesca, que quer treinar de noite, que trabalha o dia inteiro, de noite ele vai lá, ele vai ter um monte de pessoas caminhando e não vai conseguir treinar. Já que é dinheiro público, já que nós vamos ter uma estrutura bonita na cidade, que toda a sociedade, que nem o Aristeu falou, que toda a sociedade consiga participar. Então é só uma conversa, é só uma explicação que a gente quer lá da engenharia, que vem nos explicar, que vem dizer, olha, Chumbinha, tu está falando coisa que não tem como fazer. Agora, se está lá desmanchada para Lugano, vai arrumar o campo ali, ó, vai arrumar. Então, o que custa fazer uma pista aqui, ó, que dê 110 metros aqui, aonde, como é que, me diz, qual é a criança que vai competir na Raia 1 aqui, ó, que vai conseguir correr perto dessa tela, gente? Não tem, a percepção do atleta não tem, ele não pode ter nem, no mínimo 1 metro de distância, e vai ficar quase colado ali, ó. Como é que tu vai botar uma criança na Raia 1 correr? O adolescente, tá? Então, isso é uma reivindicação, onde vou explicar, como estou explicando para os senhores sobre essa situação, tá? Outro, eu quero dizer para os atletas que a gente vai estar aqui apresentando nessa casa, como o Fininho falou, já está criado o Fundo Municipal do Esporte, já tem uma lei, ele vai ser aberto, e aí sim, o Fininho junto com as empresas, ele vai poder buscar recursos para colocar nesse fundo. E também, como os ginásios municipais são do esporte, a comunidade que usa e paga, a nossa indicação vai ser feita aqui na Câmara, semana que vem estou entrando com ela, que o dinheiro que for arrecadado dos ginásios de esporte seja aplicado no fundo. Então, e ainda sei que vai ser muita gente que às vezes não joga lá no ginásio, vai acabar alugando, porque ele sabe que esse dinheiro vai retornar de volta para os atletas do município. Então, eu vou fazer essa indicação, a gente vai estar pedindo o apoio dos colegas aqui, vamos, junto com o jurídico, conversar bem aqui com o nosso jurídico Décio, ele vai estar nos explicando realmente como é que eu vou poder fazer essa indicação, porque a gente sim, não pode mais esperar, ficar de braço cruzado e dizer que Veranópolis não vai apoiar os atletas. Sim, nós vamos até a última instância, junto com os colegas, pedindo, nada de briga, pedindo para os atletas de Veranópolis, em todas as modalidades, ser valorizado. Porque quanto mais criança, quanto mais adolescente, quanto mais pessoas estiverem praticando esporte, menos nós vamos estar gastando com saúde, menos vamos estar gastando com clínicas para recuperar pessoas, né, que fazem as coisas erradas. A gente sabe muito bem, em termos de outras condições que a gente tem aí, nossas dependentes, que a gente quer buscar, a gente apoia, a gente sabe que tem várias clínicas que vêm aí, que ajudam em Veranópolis, mas nós não vamos deixar parado. Então, o meu apelo ao Fininho, ao executivo, que nos escute, querem conversar com nós amanhã, vamos lá, vamos trocar uma ideia, mas vamos conversar, que não está tendo esse diálogo com a engenharia, para nós podermos saber o que nós vamos fazer para o futuro dos nossos filhos. Isso aí, muito obrigado. Que ocupe a tribuna o colega João Guilherme Mazeto. Reiterando minha saudação de boa noite aos colegas vereadores, a quem nos acompanha aqui nesta casa. Também, na mesma linha que a
presidente Mara, o colega da UPAI, falou, externar meus sentimentos à família Piccoli pela Elaine, que hoje nos deixa, lutou incansavelmente contra o câncer, mas perdeu a batalha, né? Então, que ela fique na luz de Deus e na paz do Senhor. Também ocupo desse espaço hoje para registrar algo muito importante que passou pela Assembleia Legislativa do Estado nessa semana. Na última sexta-feira, a Assembleia rejeitou o projeto inconcebível do governador de investir 500 milhões de reais nas estradas federais. Então, corrigindo um erro que a Assembleia cometeu no passado aí de aprovar esse plano de concessões de pedágios nas rodovias gaúchas, a Assembleia, pelo menos, corrigiu uma partezinha do equívoco que cometeu ao aprovar o plano de concessões. Então, aos deputados aí, os parabéns para não tocar adiante esse projeto inconcebível do governador de investir 500 milhões de reais nas estradas federais. Olha a incongruência, nós temos uma União que recebe um orçamento gigantesco, trilionário, e o Estado vai investir 500 milhões de reais e concede para a iniciativa privada as nossas rodovias. Então, não tem como admitir uma questão dessa, e justamente nessa questão que o Dalpai abordou aí do Cored, que foi a SIC Serra e o Cored foram um dos que mais lutaram contra a nossa região daqui, do lado de cada ponte, do Veranópolis, Nova Prata e dos municípios, que não queriam que a BR-470 fosse concedida ou retornasse ao Estado para fazer aquele trecho do Vale dos Vinhedos até Carlos Barbosa. Porque nós sabemos que nós vamos ficar com um vácuo na rodovia e que com certeza isso vai diminuir os investimentos na nossa região. Nós tínhamos um plano de investimento do DENIT gigantesco, ainda temos a questão da ponte, da reforma da ponte, e do estudo urbano da BR-470, mas nós vamos perder força política quando Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa saem desse grupo para se unir ao governo do Estado, e nós vamos pagar a conta indo daqui a Porto Alegre pagando pedágio. Então, isso nós não podemos concordar e admitir uma questão dessa, e com certeza o Cored Serra e a SIC Serra de Bento Gonçalves, que representa as entidades da classe empresarial, foram a favor desse golpe que o contribuinte gaúcho, e principalmente da Serra Gaúcha, porque foi o primeiro bloco de concessão a ser leiloado, foi o da Serra Gaúcha, buscando provavelmente que o entrave do desenvolvimento econômico dessa região, porque nós temos uma região muito rica e com certeza vai dificultar a logística do transporte da nossa região. Aproveitar hoje o dia 25 de julho, dia do colono motorista, deixar registrado os parabéns a essas duas grandes e nobres profissões que produzem e carregam o Brasil nas costas. Se nós não tivéssemos o pessoal da agricultura aí para produzir alimento, para colocar na mesa, e o motorista que transporta de sul a norte, de leste a oeste, do Iapoque ao Chuí, o nosso alimento e toda a riqueza desse país, nós não teríamos o desenvolvimento que nós temos hoje. Então, parabéns a essas classes tão importantes e que contribuem para o desenvolvimento da nossa região, do nosso país, do nosso estado. Também desejar amanhã, dia dos avós, os parabéns às nossas vovós da casa aí, e também a minha mãe, que é vovó também, desejar os parabéns a todas vovós do nosso município e da nossa região que nos acompanham, e que esse dia seja abençoado também, porque a graça de ser avó também é algo muito importante. Avó e avô também, né? Porque a gente tem que deixar registrado os parabéns por esta data. Desejar mais uma boa semana a todos, que seja uma semana de muito trabalho e que ficamos todos com Deus. Muito obrigado. Informamos que as sessões do mês de agosto estão marcadas para os dias 1º, 15 e 29. E as sessões do mês de setembro estão marcadas para os dias 5, 12 e 26. Todas elas no horário das 8h30. Endossando as palavras do Mazeto também, quanto ao dia do trabalhador, do motorista e do agricultor, hoje também é o dia do escritor. Então, que os escritores sejam todos abençoados e que nos deem o motivo da ilusão de podermos ter muita esperança em todos os nossos momentos. Nada mais a tratar, está encerrada a presente sessão. Agradecemos a presença de todos e também as pessoas que nos acompanharam nas redes sociais. Boa noite.